Olá. Imagine uma corrida de obstáculos legislativa. O governo dá a largada com um ato que já tem força de lei, a medida provisória. Uhum. Mas para essa MP cruzar a linha de chegada e virar uma lei de verdade, ela tem um percurso de, no máximo, 120 dias. E é um percurso cheio de barreiras, curvas perigosas e, principalmente, com um cronômetro que não para um segundo. E o nosso mergulho de hoje é justamente no mapa dessa corrida. A resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Exato. Pense nessa resolução como se fosse o regulamento oficial da competição, sabe? Uma MP é uma ferramenta muito poderosa. Sim, nas mãos do presidente. Ela entra em vigor na hora. Mas o poder de verdade, o de torná-la definitiva, esse poder pertence ao Congresso. E essa resolução é o roteiro de como deputados e senadores exercem esse poder. Analisando, fiscalizando e, muitas vezes, reconstruindo o que o Executivo propôs. Exatamente. Então, nossa missão hoje é seguir o trajeto dessa MP, desde a largada até o seu destino final, seja o pódio ou a desclassificação. Vamos entender as regras do jogo. Certo. O tiro de largada foi dado, o presidente publica a medida provisória no Diário Oficial, ela já está valendo. No país inteiro, qual é a reação imediata do Congresso, que é tipo o árbitro e o palco dessa corrida? A reação precisa ser quase instantânea. A resolução não dá tempo para respirar, sabe? Imagina. Nas 48 horas seguintes, a mesa do Congresso Nacional, que é a cúpula diretiva, já tem que montar a primeira barreira, uma comissão mista para analisar a MP. E não é uma sugestão, né? É uma obrigação. Nenhuma sugestão, é obrigatório. A corrida contra o relógio começa ali, no primeiro minuto. E essa comissão ela é formada por quem? É um grupo de especialistas no tema? Menos pela especialidade e mais pelo equilíbrio de forças. A comissão é um microcosmo do Congresso. Ah, entendi. São 12 senadores e 12 deputados e o mesmo número de suplentes. A regra de ouro é a proporcionalidade partidária. Ou seja, se um partido tem 20% das cadeiras na Câmara, ele vai ter mais ou menos 20% das vagas na comissão. Exatamente. É para garantir que a discussão inicial já reflita a correlação de forças do plenário. Faz sentido. Mas e os partidos menores? Nessa matemática da proporcionalidade, eles não correm o risco de ficar sempre de fora? Essa é uma preocupação muito legítima e a resolução, ela tem uma válvula de escape para isso. E qual seria? Ela cria uma vaga extra, tanto para deputados quanto para senadores, que é destinada a um rodízio só entre as bancadas minoritárias. Ah, que interessante. É um mecanismo para garantir que mesmo os partidos pequenos tenham a chance de participar, evitando que o debate seja dominado só pelos gigantes. E com prazos tão apertados, imagino que os líderes dos partidos precisem agir muito rápido para indicar seus representantes. Muito. O prazo é curtíssimo, até o meio-dia do dia seguinte à publicação da MP. Nossa. Isso força uma negociação a jato. E se um líder não cumpre o prazo, a resolução é implacável. O que acontece? O presidente do Congresso designa os membros por conta própria, começando pelo próprio líder que se omitiu. Uau! A mensagem é clara, o processo não pode e não vai parar. A máquina tem que girar. Ok, então a comissão foi formada, é um espelho do Congresso em miniatura. Como é que eles dão o pontapé inicial e quem se torna a figura central ali? O pontapé inicial é a instalação da comissão, que tem 24 horas para acontecer. Nessa primeira reunião, elegem um presidente e um vice. E aqui já tem uma regra de equilíbrio de poder que é fundamental. Eles devem ser de casas diferentes. Se um senador preside, um deputado é o vice, e vice-versa. E o relator, que é a peça-chave, imagino. Exato. Logo depois, o presidente da comissão designa o relator. E a escolha também segue essa lógica de contrapeso. Como assim? O relator tem que pertencer à casa oposta do presidente da comissão. Ah, entendi. Então, se o presidente é um senador... O relator tem que ser um deputado. É uma salvaguarda genial contra o domínio de uma das casas. E ainda se nomeia um relator revisor, para garantir que as duas perspectivas estejam sempre na mesa. Agora, espera um pouco. O jogo está rolando dentro da comissão, com 24 parlamentares, e os outros quase 600 ficam só assistindo. De jeito nenhum. É agora que as portas se abrem para todo mundo. Certo. Durante os 6 primeiros dias de vida da MP,
Qualquer deputado ou senador pode apresentar emendas. Que são as propostas de alteração ao texto. Exatamente. É a grande chance de influenciar o resultado. Mas a janela é curta e fatal. Depois desses 6 dias, ela se fecha. Não se pode mais apresentar novas ideias. E é nessa fase que a gente ouve falar dos famosos jabutis, né? A resolução tenta colocar uma cerca para impedir que eles peguem carona na MP. Exatamente. Essa é talvez a regra mais politicamente sensível de todo o processo. O artigo 4º proíbe emendas sobre matéria estranha ao tema original. Que é a definição do jabuti. É isso. Um assunto que não tem nada a ver, mas que é inserido ali para passar rápido. Tipo, uma MP sobre saúde não pode ter uma emenda que mude regra de mineração. Política. O presidente da comissão tem o poder de barrar esses jabutis de cara. Certo. Mas a linha entre o que é correlato e o que é estranho é muito tênue. Muitas vezes é definida pela conveniência política do momento, sabe? A disputa sobre a interpretação dessa regra é onde a negociação ferve. Entendi. Passada dessa fase de emendas, a comissão precisa dar o seu veredito, o parecer. Como ele, é um simples aprova ou rejeita? É bem mais complexo que isso. A análise é dupla. Primeiro, um check-up formal. Do tipo, A MP atende aos requisitos de relevância e urgência e, crucial, ela se encaixa no orçamento. Depois dessa análise, vem a análise do mérito, do conteúdo. E a resolução tem uma regra curiosa. Mesmo que a comissão ache a MP inconstitucional, ela é obrigada a opinar sobre o mérito. como assim? É como dizer, olha, isso aqui não deveria nem existir, mas se fosse para existir, deveria ser diferente. É exatamente isso. E sobre o mérito, ela pode recomendar 3 caminhos. Aprovação total, rejeição completa ou, o mais comum, que é a aprovação com alterações. Certo. E quando a comissão altera o texto, o que acontece com a MP original que estava valendo esse tempo todo? Ela evolui. O parecer com mudanças cria 2 documentos cruciais. O primeiro é um projeto de lei de conversão, o PLC. Que é a nova versão da MP, basicamente. Isso, o novo texto que a comissão recomenda. E o segundo, que é vital para a segurança jurídica, é um projeto de decreto legislativo, o PDL. Ok, o PLC é um novo texto. Mas qual a função exata desse PDL? Parece um detalhe meio burocrático. É tudo menos burocrático. É um salva-vida jurídico. Me dá um exemplo. Imagina que a MP original permitia importar algo sem imposto. Durante 30 dias, as pessoas importaram. Aí a comissão muda a regra no PLC e passa a cobrar imposto. E quem já importou? Fica ilegal. Exato. O PDL serve para dizer, calma, tudo o que aconteceu com base na regra antiga, naquele período, continua válido. Sem ele, seria um caos jurídico. O PDL é a ponte que garante a validade do passado. Entendi. A comissão fez seu trabalho. O texto, seja o original ou o novo PLC, agora sai desse ambiente controlado e vai para onde? Agora vai para a arena principal, para o teste de fogo de verdade, o plenário da Câmara dos Deputados. Ah, e aí a discussão amplia. A discussão sai de um grupo de 24 para um debate aberto entre os 513 deputados. Se o texto passar por essa primeira batalha, ele segue para o Senado Federal, para o segundo round. E o relógio da corrida de 120 dias continua correndo cada vez mais alto. Implacavelmente. E o VITIN se intensifica. O Senado tem até o 42º dia para dar sua palavra ao final. 42 dias. Isso. Se o Senado aprova como veio da Câmara, ótimo. Mas se os senadores mudam qualquer coisa, o jogo fica mais dramático. O texto volta para a Câmara. E os deputados podem reabrir toda a discussão de novo. Não, seria o caos. Eles têm um prazo curtíssimo de apenas 3 dias para analisar só exclusivamente as mudanças feitas pelo Senado. É um sim ou não para as alterações. É a fase de ajuste fino. Mas a gente sabe que no Congresso as coisas nem sempre andam nessa velocidade. O que acontece se a MP fica travada e o tempo vai passando? Aí a resolução tem o que a gente pode chamar de opção nuclear legislativa. Opa! Se a MP não for votada em 45 dias, ela entra em regime de urgência. E a consequência é drástica. Ela tranca a pauta da casa onde estiver. Tranca a pauta. Como assim? Para o governo, é uma forma de forçar a votação de um tema,
Para a oposição, é uma crise porque paralisa todos os outros trabalhos. É o ponto em que não há como desviar. Falando em tempo, vamos recapitular o prazo de vida total de uma MP. Ela não pode ficar valendo para sempre sem o aval do Congresso, certo? Correto. A validade inicial é de 60 dias. Se a votação não terminar nesse prazo, ela é prorrogada automaticamente uma única vez por mais 60 dias. Somando tudo, 120 dias. Exato. O tempo máximo de vida de uma MP é de 120 dias. Nem um dia a mais. E se o cronômetro zerar? Se os 120 dias passarem e nada, o que acontece com aquela lei que esteve valendo por 4 meses? Ela caduca. Perde toda a sua eficácia da noite para o dia. É como se nunca tivesse se tornado uma lei permanente. E isso cria aquele problema de novo do que fazer com o passado. O mesmo problema. A resolução manda a comissão mista, a mesma do início, elaborar em 15 dias um decreto legislativo para regular essas relações. E se nem a comissão fizer isso em 60 dias, a própria MP, mesmo morta, continua regendo os autos do passado. É uma rede de segurança final. Então, depois de toda essa corrida de passar pela comissão, pelos plenários, de luta contra o relógio, quais são os destinos finais possíveis para uma medida provisória? Podemos resumir em 3 grandes resultados. O primeiro, que é o sonho de qualquer governo, é a aprovação do texto original sem nenhuma alteração de mérito. Passa limpa. Limpa. Nesse caso, ela nem volta para o presidente da República. O próprio presidente do Congresso a promulga e ela vira lei, certo? Qual o segundo? O segundo destino, e o mais comum, é a aprovação com mudanças na forma do projeto de lei de conversão. O Congresso atuou como coautor da lei, né? Uhum. Esse texto modificado é enviado para a sanção do presidente, que pode sancionar tudo ou pode vetar partes, iniciando um novo capítulo de negociação. E o terceiro desfecho? É o fracasso. A MP pode ser rejeitada em um dos plenários ou pode simplesmente ser derrotada pelo tempo, perdendo a validade. Aí a matéria é arquivada. Fim de jogo. Olhando para esse mapa completo, fica claro que a resolução de 2002 é muito mais que um manual. Ela desenha um campo de batalha, né? Com regras claras, onde o poder do executivo é constantemente confrontado pelo legislativo. É fascinante. É a teoria dos freios e contrapesos se materializando em prazos, comissões, regras de votação. A MP dá ao presidente a agilidade de um carro de corrida. Boa analogia. Mas essa resolução constrói uma pista cheia de chicanas e pontos de controle, forçando o piloto a negociar cada curva com o Congresso, que é o dono da pista. Equilibrando urgência com legitimidade. Exatamente. E para fechar, fica uma reflexão. A resolução tenta, com a regra anti-Jabuti, proibir matéria estranha. Mas na arena política, a definição do que é estranho é em si uma das principais ferramentas de negociação. Pois é, a disputa pelo significado das regras é muitas vezes mais importante que o próprio jogo. Talvez a verdadeira arte política não seja apenas propor ou alterar o texto, mas sim convencer a todos que a sua emenda, o seu jabuti, é na verdade parte essencial da paisagem original.